Olá, eu sou Marcondes Santos e hoje você acompanha aqui mais um podcast, falar um pouco sobre essas culturas que nós temos no estado de Rondônia e uma das culturas que eu entendo que mais tem crescido e tem feito diferencial. Hoje está aqui conosco o nosso querido Hélio Dias, o meu companheiro aqui digamos assim, de banca, né, Hélio? De banca. Feliz, tá? Porque nós temos um convidado aqui, já você vai saber quem é. Convidado que tem muita autoridade nessa área, tem muita experiência, não é, Hélio? Muito. É um cara aqui muito técnico, inclusive com bagagem internacional. Olha, eu não preciso dizer que ele é doutorado, pós-doutorado. O cara, digamos assim, no bom sentido da palavra, é um cara na área, né, Hélio? Na área do café. Na área do café. Falar um pouco aqui, inclusive você acompanhou aí o documentário que teve como ele roteirista, essa parte técnica e diretor, né? Robustas Amazônicos, Aroma, Sabor e Histórias que Vêm das Matas de Rondônia. Falar um pouquinho sobre esse documentário com ele também. O Henrique, que é de Viçosa, inclusive eu tive, não em Viçosa, mas eu tive em Minas, e é uma terra, eu posso dizer que eu tomei um bom café. Agora nós aqui não deixamos a desejar não, com esse cara que só tem enriquecido. Hélio, é com você aí, falar um pouquinho desse convidado. Por favor, apresente, né, esse convidado pra gente. Exatamente. 19 horas, né? Estamos iniciando aqui o nosso segundo podcast. Agradecer as pessoas que estão participando online, estão nos assistindo, tanto os técnicos, os produtores, os cafeicultores, as lideranças convidadas. Muito obrigado por nos prestigiar o nosso podcast. E é uma conversa franca aqui, né? Um bate-papo. É um bate-papo reto. Uma conversa de café. Uma conversa de café. Uma conversa realmente. de café. Mas toda conversa ela tem que ter um princípio. E nós hoje estamos aqui com um especialista no assunto, o Henrique da Embrapa, aí, pesquisador de alto nível, realmente fala café, respira café, enfim, planta café e tem conhecimento científico. A Embrapa realmente é uma entidade oficial de pesquisa que realmente trouxe para a agricultura brasileira aí um know-how, um conhecimento em todas as cadeias. Realmente hoje nós temos recordes aí de produtividade, não em Rondônia, mas a nível de Brasil. Uma safra, super safra aí, chegando a mais de 300 milhões de toneladas. E tem o dedo da Embrapa. Tem um dedinho. E logicamente a ciência ela tem crescido muito, tanto oficialmente, publicamente, como também do setor privado. E essa junção de esforços que faz hoje a grandeza da nossa agricultura, da nossa pecuária do Brasil, né? Então é isso que tem melhorado muito, né, Henrique? Henrique, muito obrigado por você estar aqui, aceitando o convite da gente, né? E vou passar palavras para a sua fala inicial e depois eu quero iniciar fazendo uma pergunta de como começou o café em Rondônia, das origens. Vou começar lá dos anos 60. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite. É uma honra participar, né, desse projeto que eu tenho certeza que vai ser exitoso, porque a gente tem demandas, né, por informação. Eu falo que informação é poder. Então, quando você transmite conhecimento, você transmite informação, você está empoderando. Nesse caso, a gente está falando da cadeia do café, né? Então, agradeço muito esse convite, né? Conte comigo, conte com a Embrapa, sempre para trazer novidades do campo, né? E você falou do café. É muito engraçado, porque eu me lembro, eu cheguei em final de 2010 em Rondônia. E quando eu fui contratado pela Embrapa, passei no concurso, eu não sabia que Rondônia produzia café. E muito menos que era um café da espécie canéfora. E eu vejo assim, muitas pessoas ainda se admiram, né, quando a gente fala que tem café em Rondônia, né, tem café na Amazônia. Mas sabe o que é o mais engraçado? A Amazônia foi a porta de entrada do café no Brasil. Né, em 1727, né, foi trazido, né, das Guianas e foi no Pará. Naquela mesma década, vieram também para Rondônia esse café. Tanto que tem alguns relatos que ao redor do Forte Príncipe da Beira já se plantava café e que aquele café produzido era trocado por moedas
por prata na Bolívia. Interessante. Então assim, já tinha um escambo ali já. No escambo, nesse período, só que eram cafés arábicas, aqueles cafés que chegaram no Brasil. Meio que se perdeu, né? Mas assim, a agricultura moderna, a cafeicultura moderna em Rondônia é como o próprio Hélio disse. Começou ali na década de 60, principalmente 70, naquela coisa do integrar para não entregar, né? Que era uma campanha do governo da época de trazer a população para a Amazônia. E aí a gente veio com pessoas que tinham café na cultura, no sangue, que eram principalmente mineiros, capixabas e paranaenses. Permita, Henrique, não sei se o Hélio vai acrescentar, mas serei breve aqui para dar o espaço aí para o nosso colega. Tem uma história, inclusive, do pai e do filho, não sei se você sabe dessa história, o Hélio, lá para os anos 60, eu acredito que é o André e o Clodoaldo, eles vieram, acho que do Paraná, né? Paraná, Hélio. E lá não dava certo por conta da geada. Parando em um hotel aqui para os lados de Rondônia, para os lados de Pimenta Bueno, Cacoal, né? E ali tiveram a informação do dono do hotel e as primeiras sementes começaram a ser plantadas a partir dessas duas pessoas. Seria isso, Hélio? Ou eu estou equivocado? Não, verdade. Os relatos dizem, inclusive eu cheguei nos anos 80, 82 mais precisamente, em Presidente Médici. E já isso que você disse, os mineiros, os bons capixabas paranaenses trouxeram consigo essa semente. E muitos, igual você falou, a grande geada de 75 no Paraná, a geada preta, dizimou os cafezais. Não dava jeito. Aí Rondônia, essa chamada que aconteceu, a chamada para ocupar a Amazônia, foi essa porta de entrada. Então vieram muitos, inclusive a família Clodoaldo, ali de Cacoal, os góis, entraram firme no plantio de café, digo. Mas só que foi um café seminal. Junto veio o Conilon, veio o Catuaí, que não deu certo por causa do clima aqui, os grupos da arábicas, né? Mundo Novo, Caturrão, enfim, toda o Sumatra, que a gente conhece bem, então veio junto na mala, né? Como é que formou, Henrique? Como é que chegamos nesse robusto amazônico? Essa mistura, né? Nessa mistura toda, onde a gente tem como base aí o café seminal. O café seminal você não sabe o que sai. A semente, ela traz vários cruzamentos e origem. Logicamente a gente vai chegar nos nossos cronais, mas esse começo, como é que... Houve um cruzamento do Conilon, que veio na bagagem do capixaba, com o que nós tínhamos aqui, mais adaptado, que crescia mais. Como é que foi isso? Não, é muito interessante quando eu falo a gênese da cafeicultura na Amazônia. Porque, como o Hélio bem disse, trouxeram principalmente, inicialmente, plantaram arábica. O nosso clima não é o melhor clima. Então as plantas cresciam, produziam, às vezes ficavam depauperados. Naquela época não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, né, os conhecimentos. Então, assim, era um plantio muito arcaico ainda. Mas a arábica produzia, gerava uma certa renda para o cafeicultor, para o consumo. Mas os capixabas, principalmente, tinham o costume do Conilon. E o Conilon se adaptou, era a cultura deles. Tanto que eles são o maior produtor de café da espécie Canephora Conilon do país. E aí, o que aconteceu? Eles viram que o Conilon se desenvolvia bem. Então, esse final da década de 70, início de 80, foi a fase do Conilon. Nesse período, a Embrapa já estava fazendo os estudos, né? E aí a gente tem o Wilson Veneziano, que era um pesquisador da Embrapa, já aposentado e falecido, faleceu uns anos atrás. E ele, na tese, no trabalho de doutorado dele, junto do IAC, ele trouxe uns materiais que foi escolhido até pelo próprio Dr. Alcides, que é um papa da cafeicultura nacional, e falou, olha, leva esses materiais que eu acho que eles podem ir bem na Amazônia. E o que aconteceu? Nesse período, ele trouxe os materiais para fazer experimentações científicas, e o próprio governo do estado tinha campanhas de distribuição de semente. E onde o estado ia buscar semente? Na Embrapa. Ouro Preto. Em Ouro Preto. Médici.
Exatamente. Aí no meio, no eixo. A gente tem o campo experimental, né, da Embrapa em Ouro Preto, e naquela época o único via úmida, né, que é um sistema de processamento, que você descasca e fica só com o grão ou a semente que tinha, era na Embrapa. Então a Embrapa pegava as melhores frutos, fazia todo esse processo de seleção, descascava, secava tudo direitinho e enviava essa semente. Só que essas sementes, elas estavam carregando um material genético que as sementes que o capixaba trouxe não tinha. E esse material genético tinha muita carga genética desses cafés do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, em São Paulo. E esses materiais eram predominantemente robustas. Aí o que aconteceu? Quando jogou esses materiais no campo, os cafés canéfora, eles têm uma coisa que é a fecundação, ao contrário do arábica, só abrir aqui. Só está falando do cruzamento, alguma coisa nesse sentido. Exatamente, isso é muito importante porque não só isso definiu a nossa cafeicultura, mas isso define todas as práticas e processos e é um dos grandes diferenciais que a gente tem em arábica e conilon e robusta. O que acontece? O arábica, quando ocorre a antese, que é a abertura das flores, 95% ou mais das flores já estão fecundadas. Então não existe uma troca de material genético. É autopolinização. Isso. Termo técnico, digamos. Isso. Aí o que acontece? No canéfora, a gente tem a fecundação cruzada obrigatória. E por que isso acontece? Então imagina que a gente tem uma planta. Ok. Essa planta, a própria flor não se fecunda. Essa planta do mesmo grupo não fecunda a outra do mesmo grupo. Tem que ter uma troca. Então, assim, são 3 grupos de cruzamento, tá? Então, assim, a planta do grupo 1 não fecunda ela mesma e não fecunda outra planta do grupo 1. Que disciplina! Aí ela vai fecundar do grupo 2 ou 3 e assim sucessivamente. Então, quando você tem essa fecundação, que a gente chama o arábica autógama, que tem essa autofecundação, e o canéfora alógama, que tem esse cruzamento, né? Então, o que você tem? Você tem uma dispersão de material genético muito mais ampla. Por que ocorre esse fenômeno, Henrique? Porque é algo que a gente vê que é natural. É natural. E pelo que eu li, por cima, Hélio, é o que faz a diferença. É o grande diferencial. No sabor, cara. Em tudo. Então, somente nesses capsulados. A gente vai chegar um pouco lá, né, nessa questão. Então, mas o que acontece? Como tem essa diversidade, isso traz uma diversidade genética maior. Aí o que acontece? Estava no campo conilon, já estava plantado, vieram esses materiais de sementes trazidas da Embrapa, eles começaram a cruzar. Aí teve essa fecundação cruzada, e o que aconteceu? Materiais de conilon com materiais de robusta começou a criar plantas que a gente chama de híbridas. E a gente sabe, tem até o termo do vigor híbrido, né? E aí o que aconteceu? No Espírito Santo não tem híbridos? Tem também. Mas aqui em Rondônia, o robusta ele tem muitas vantagens. Mas a principal desvantagem dele é que ele é mais exigente em água. E aqui sempre choveu muito, comparado com o Sudeste. Aqui tem quase 2.000 milímetros de chuva, enquanto lá tem 1.900 a 1.200 nos anos normais. Aí o que aconteceu? O próprio ambiente começou a selecionar plantas híbridas, materiais genéticos, que a gente chama de arrobustados. E o cafeicultor também fez isso. Por que o cafeicultor fez? O cafeicultor, imagina você como cafeicultor, você vai na lavoura, quais são as plantas que você vai escolher? Aquelas mais vigorosas, aquelas ou seja, robusta, que tem mais frutos, literalmente robusta. Então, eram todas as características do robusta. Então, ele foi selecionando, ia lá e pegava sementes naquela planta. Então, a gente fala que ele foi um melhorista empírico, que ele selecionava, né, sem ter conhecimento científico, mas ia selecionando. Então foi uma combinação de ambiente com a vontade do cafeicultor e como vou dizer assim, era destino, porque se o pesquisador não tivesse trazido aquele material, não teria tido essa combinação, pelo menos não tão cedo. Só que a gente está falando isso, um trabalho de natural e tudo de 5 décadas. 5 décadas. Henrique, dentro desse contexto, dessa sua fala, eu estou em Rondônia desde 82. Esse trabalho que você faz de fornecimento da semente e na Embrapa de Ouro Preto,
Eu fiz muito isso, muitos técnicos da Emater na época, amando das políticas públicas do governo, plante café, faz isso, faz aquilo. A gente fez esse trabalho de propagação, de levar essa semente ao pequeno, ao médio produtor. Mas nós tivemos um marco histórico da passagem desse processo que você falou, de um modelo de plantio de semente. Eu lembro que tinha viveiros até debaixo das matas, muda nua. O começo da cafeicultura em Rondônia, quando estava abrindo, desmatando essa questão toda. Depois mudas de café já em sacolinha, já mais organizada, com sementes advindas, não do Espírito Santo na bagagem, mas vinda da Embrapa, vindo de outros produtores que tinham, que por esse olhar num pé de café, conseguir identificar plantas superiores. Essa é a recomendada. As rosetas são perto, os grãos são grandes, ele amadurece tudo no momento certo, enfim. Então, essa seleção natural aconteceu em Rondônia de uma forma realmente bem nítida, há uns 25 anos atrás. Houve essa mudança de hábito, de costume, de conhecimento por parte do produtor. Mas a gente vê que realmente nós progredimos muito. As boas práticas também ajudou muito nessa questão da adubação, da irrigação. Antigamente não se irrigava, não se adubava. Nós ainda temos o problema de altitude, que depois você vai falar um pouquinho, que realmente nos arábica nunca ajudou bem. Aqui nós temos altitude variando de 600 a 150 metros, né, em Rondônia. Então, esse pode ser um divisor de água que ajudou a gente reduzir talvez de 200 mil hectares, hoje para 65, 70 mil hectares, conforme tem hoje, né? Mais de um poder produtivo altíssimo, que isso para Rondônia foi importante. Eu te pergunto, dentro desse contexto, onde foi a virada da chave? Como que aconteceu esse processo de sair de muda de semente, que a gente não sabe que tipo de planta que dá, para um tipo de padrão de clone? Todas as plantas saem semelhante àquela que a gente conhece. E quem foi esses atores, além da Embrapa, dos BRS, quem mais ajudou a construir essa revitalização dessa nova cafeicultura? Você falou bem, a cafeicultura ela evoluiu em fases. Então vieram as pessoas certas, né, na década de 70, que já tinham essa cultura do café. Depois teve essa mistura que aconteceu de uma forma muito orgânica, do Conilon com Robusta, a percepção desses cafeicultores para selecionar. E o Hélio disse, quando você seleciona a semente, ela pode traz uma mistura de carga genética muito grande e você não sabe o que vai dar. Pode dar coisa muito boa ou plantas medíocres. Então tinha uma diversidade muito grande, uma desuniformidade muito grande. Mas aí mais ou menos ali, nos anos 2000, teve uma segunda virada de chave, né? Na verdade a terceira, né? O primeiro foi os imigrantes, o segundo essa combinação genética e a terceira a clonagem. E o que aconteceu? Foi muito interessante, porque assim, eu acho que uma das lideranças, né? Nisso a gente pode falar o Geraldo Jacomin, ele desenvolveu materiais, mas assim, são técnicas que já estavam sendo realizadas no Espírito Santo e a gente tem uma troca muito grande. Então, assim, tanto a Embrapa quanto a Emater, a gente tem o Milton Messias, que era um disseminador de tecnologias, né? E trabalhou muito na secretaria, foi da Embrapa, trabalhou na secretaria, vinculado à Emater, na extensão. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma planta material de excelência. Eu ia lá, eu clonava, eu sabia que as plantas filho era exatamente a cópia idêntica, né? É um clone. Então, isso trouxe uma revolução. Por que aconteceu? Eu ia lá, escolhia uma planta que eu queria, ou várias plantas que eram ideais, clonava e eu tinha uma lavoura com diversos clones. Né? E isso é uma outra coisa. Então, você teve essa combinação. Porque quando eu tenho clone, qual que é a vantagem do clone? Além de eu saber o que esperar daquelas características que eu já conheço, eu posso plantar. Na época nem plantava em linha, né? Eram os clones misturados na linha. Poderia dizer que tinha uma fórmula para isso.
Isso, tinha todo um protocolo. Inclusive, a gente tem vídeos hoje que mostram o passo a passo. Por exemplo, você tem que escolher, você tem os ramos ortotrópicos e plagiotrópicos. O ortotrópico é o que indica o crescimento da planta e o plagiotrópico é o produtivo. Se você coletar a estaca do plagiotrópico, sua planta é louca, fica louca, ela fica sem arquitetura, tombada. Então, assim, tem o momento certo, você tem a indução, você tem as coleções que você tem que manter quando você é um viverista. Tecnologias já. Muito interessante. É isso. Aí o que acontece? Essa virada de chave, realmente a grande virada de chave foi essa clonagem, porque eu tinha mais homogeneidade. Então, quando eu tenho conhecimento e tenho expectativa, fica mais fácil para eu estabelecer estratégias. Então, assim, eles iam produzir igual a resposta do que eu dava no campo, a maturação ia ser a mesma. Quando a gente pensa na qualidade, também você tem um padrão, então essa padronização ajudou muito. Mas o que é interessante? Tem até alguns textos que a gente fala, o clone foi essa virada de chave, mas o clone não sozinho, porque junto do clone, hoje você não tem um produtor que planta clonal que não irriga, alguns fazem já fertirrigação. Então, assim, você tem um pacote tecnológico que está atrelado ao material clonal. Então, você tem um material de elite clonado, que você já sabe as características dele, e você tem esse pacote tecnológico. E por isso que a gente saiu, e só adiantando um pouco, se você imaginar 20 anos atrás, que o Hélio bem disse, a gente chegou a ter 345 mil hectares de área plantada. É muita coisa. E a gente produzia o quê? 1,9 milhões nessa faixa, né? E aí, assim, nessa área toda, a gente produzia menos de 2 milhões de sacas, e hoje a gente está ultrapassando a barreira, né? Tem as medições, que precisa ter as aferições, mas assim, a nossa medida oficial, né? IBGE e Conab, está passando 3 milhões de sacas numa área infinitamente menor. 60 e poucos mil hectares, né? Não chegando nem a 70. E alta produtividade. E alta produtividade. E a gente saiu, você imaginar, há 20 anos atrás, era 8, 10 sacas por hectare. Isso era praticamente uma cafeicultura extrativista. 30 e poucas sacas, é isso? Não, hoje a gente está chegando 45 a 45. Tem 70 de 80. Então, Henrique, então isso deu pela tecnologia em si? Sim. Não só, óbvio, a Embrapa ajudou em pesquisa, e você já fala um pouquinho sobre isso também, sobre pesquisas, mas ela orientou bem, então, o cafeicultor. Eu falo que é uma corrente. Eu chamo de corrente do bem da cafeicultura. Porque, assim, você tem todos os elos. Então, a Embrapa realmente tem um papel importante, que é gerar tecnologias, testar tecnologias, validar. Aí depois vem a extensão. Então, o que a Embrapa faz? Gera tecnologia e transfere tecnologia. Normalmente, para os técnicos que fazem extensão. A gente tem o exemplo Senar, tem a Emater, tem os técnicos privados. E aí, vem o produtor. Então, essa combinação, não adianta, por exemplo, eu posso ter uma tecnologia muito boa, mas eu não tenho a capilaridade de chegar no produtor da mesma forma que os meninos do Hélio têm. Mas, por exemplo, se o cafeicultor não acreditar na tecnologia, não adianta a Embrapa gerar, não adianta a extensão transferir a tecnologia, se o produtor não acreditar. Ele tem que acreditar e tem recursos. Inclusive, Hélio, havia um preconceito lá atrás dos agricultores nesse sentido, né? Tudo que com relação novo, à tecnologia, eu falo. Sim, tudo que é novo gera desconfiança. Né? Então, por exemplo, tinha gente que não acreditava nos híbridos, nem em milho. Né? Quem é dos mais antigos sabe, o pessoal gostava de plantar o milho crioulo, até achava que aquele milho híbrido ia causar doença na família, um monte de coisa. Aí começa, né, o que a gente chama de fake news. Né? Você chegou num ponto legal. Rede de crones. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo aqui que talvez não tenham um conhecimento mais profundo do que é um crone. Os ramos ortotrópicos, por exemplo, da planta, são os brotos ladrões. Aqueles são o material que o viverista corta com 2, 3, 4 gemas e coloca na sacolinha para poder realmente ele rebrotar. E esse material tem problema de raiz, por isso que precisa irrigar, ele não tem raiz pivotante. Mas ele traz uma carga genética excelente, aquilo que nós esperamos, que chama produtividade, quantidade de café na saca e dinheiro no bolso do produtor, né? Esse é o que a gente espera, logicamente adotando as boas práticas. Essa rede
de clones que hoje a Embrapa está reconhecendo, porque igual os híbridos, ele se avançou em todos os municípios de Rondônia. Lá surgiu o P50, por número, o apelido Jacominho, o Cabo de Alta Floresta, Rolim de Moura. São muitos clones que são hoje que a Embrapa está fazendo essa rede para reconhecer até o trabalho desses produtores que realmente identificaram essas plantas superiores no meio da sua lavoura. Uma lavoura de 10 mil pés, tinha lá 1000 pés superiores, e ali ele foi identificando, foram selecionando, foram plantando só daquele, e obteve, né, aquele café com produtividade satisfatória. Como a Embrapa está vendo isso, está fazendo isso a nível de estado, até para reconhecer o trabalho desses produtores pioneiros, exemplo Jacominho, exemplo outros do estado de Rondônia, né? Essa pergunta é maravilhosa, porque ela já leva a gente um pouquinho mais adiante e é excelente, está dentro do contexto. Porque assim, você lembra que a gente falou que tiveram as revoluções na cafeicultura de Rondônia, essas etapas, né? Então, os pioneiros, né? Depois a gente teve a combinação genética no ambiente favorável, a clonagem com todo o pacote tecnológico que veio junto. A revolução agora é conhecimento. Isso é a grande diferença. Por que eu falo? Sempre teve ciência, sempre teve conhecimento, mas hoje um cafeicultor, ele pega o celular dele, se a Embrapa não tiver tecnologia aqui, ele corre no mundo. E esse conhecimento que empodera o cafeicultor. Então, assim, foi feita uma seleção maravilhosa e massal, né, de forma empírica, pelos viveristas, pelos cafeicultores que eram mais detalhistas, né, meticulosos, observadores. E o que acontece? Esses materiais têm uma diversidade e carregam informações genéticas muito importantes. E a Embrapa falou assim, a gente tem que olhar para isso. Porque o cafeicultor, ele não pode ter uma postura passiva no desenvolvimento da tecnologia. O que eu quero dizer com isso? O cafeicultor, ele não é simplesmente a pessoa que vai lá, toma um pacote e usa de tecnologia. Ele pode participar do processo. E é aí que a Embrapa entrou com esse projeto, né, do que a gente chama de melhoramento participativo, né, o nome carinhoso, mas é um projeto de clone em rede, que é o quê? A gente está pegando todos esses clones, os principais clones do estado, então são número de 64 clones. É muita coisa. Só que o que acontece? Quando você pega os materiais da Embrapa, hoje no estado, a gente tem tranquilamente mais de uma centena de materiais genéticos, tá? Seja o da Embrapa, o dos viveristas e outros que todo ano pipocam um clone novo. Isso é muito bom. Mas quando você pega o material da Embrapa, por exemplo, a gente sabe se ele é resistente a nematóide ou não, quanto que a expectativa de produção em sequeiro, irrigado. A nematóide seriam as doenças. Sim, a nematóide é uma praga de solo, né? É um vermezinho microscópico que gruda na raiz e suga, né? E aí que forma galhas, que a gente chama. Aí o que acontece? Isso aí diminui produção, pode levar à morte da planta. E tem algumas plantas, principalmente alguns materiais de robusta, que são resistentes ao nematóide. Então, mas aí a gente faz vários testes. Por exemplo, algumas plantas são resistentes à ferrugem, isso é uma característica também do robusta em relação ao conilon, em relação à arábica. Então, quando você pega os materiais da Embrapa, a gente já testou para tudo. A gente sabe, inclusive, qual o grupo de compatibilidade. Então, assim, esse clone é do grupo 1, esse é do grupo 2, esse é do grupo 3. Porque, assim, se eu plantar todos os materiais, minha lavoura, com clone só de um grupo, ela não vai produzir nada. Eu vou ter que virar produtor de chá. Tem fórmula, tem que ter no mínimo 4 ou 5 clones. Você garantir que você tenha essa combinação de 1, 2 e 3, para ter esse cruzamento. Toda essa informação a gente tem para os materiais da Embrapa, mas para os materiais do produtor, não. Então, o que a Embrapa pegou? Ok, os cafeicultores, eles já pegaram esses materiais, já fizeram vamos dizer que eles já fizeram aí uns 50% ou mais do trabalho. Agora a Embrapa entra com conhecimento, e conhecimento científico. A gente está testando no campo, em diversos pontos, com parcerias, e testando esses materiais, e aí a gente vai virar para os cafeicultores e falar, desses 64 clones que a gente testou, esses 64, o seu clone, ele produz mais ou menos que a média, ele é resistente. A gente está, inclusive,
traçando o perfil sensorial. Ele vai saber na xícara Sabor. o que esperar desse café. Aí eu entro aqui pegando o teu gancho no artigo que você escreveu. Eu acredito que você fala um pouco sobre essa questão da ciência e a evolução social na cafeicultura na Amazônia. Aí a gente entra nessa questão, Hélio, dos sabores. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Depois de caracterizado esses processos. exatamente. Pronto. E isso é maravilhoso. Seguindo, né? Porque assim, o que a cafeicultura de Rondônia tem? Tem material genético que é robusta, amazônico. E o que é interessante nisso? Que até uma década atrás a gente chamava nosso material de Conilon, por influência do Espírito Santo. Quando eu comecei os trabalhos na Embrapa, isso me incomodou. 2010, né? Vou colocar aqui, esse incômodo surgiu em mim em 2012. Porque eu estava submetendo um projeto, então a gente tem que fazer revisão bibliográfica, revisão científica, para contextualizar. E eu peguei alguns trabalhos, e nesses trabalhos falavam assim, que o nosso material era robustado, e que nosso material tinha um trabalho feito com marcador genético. Nossa. E era um trabalho caro, foi feito como cafés de Rondônia, cafés do Espírito Santo, e mostrava assim, quando usou marcador genético, o nosso café vinha para cá no gráfico, Espírito Santo aqui. Nossa. Aí eu perguntando aos colegas, eu falei, nossa, eu vi esses trabalhos e tudo, por que nosso material diferencia? Aí contaram toda a historinha do IAC, que a gente acabou de falar. Aí eu falei mais, então o nosso material tem características de robusta, é robustado. Ele falou, e por que a gente está chamando o nosso material de Conilon? Se ele separa do Conilon do Espírito Santo, se ele é robustado. É um híbrido melhorado nas condições da Amazônia, né? Que é aí que vem a questão do poder do conhecimento. Aí teve até um colega que falou assim, Henrique, a gente trabalha com pesquisa, isso aí é marketing. Eu falei, não, porque se a gente não levar a informação de que o nosso material é robusta, como que eles vão fazer o marketing? Exato. Né? Primeiro tem que fundamentar. Isso. Aí eu lembro que eu fui na Câmara Setorial do Café, expliquei toda essa história, o Tuta saiu dali, né, o presidente da Câmara Setorial, e deu uma entrevista, ele já chamou o café de robusta naquele instante. Nossa, já ficou marcado ali. E dali pra frente a gente começou, robusta, até que em 2018 a gente batizou definitivamente na revista Cafés de Rondônia. Que os nossos você cafés, escreve, inclusive. Isso, robusta amazônico. Uhum. E aí, a partir dali, a gente tinha um café diferenciado. Mas ele era diferenciado em tamanho de peneira, o Hélio sabe disso. Uhum. As peneiras do robusta são diferenciadas. Ele é uma planta muito vigorosa. Mas como é que esse café é na xícara? E aí a gente fez estudos. A questão do sabor, questão sensorial. Isso, na questão sensorial. E aí a gente fez estudos e viu que o café robusta, ele também se diferencia na xícara. E muito. Então foi muito interessante, porque assim, o Conilon, tem Conilons exóticos, tem de todo tipo. Mas na média, eu estou falando de média, na média o Conilon ele tem uma tendência a bebidas mais neutras, suaves, digamos assim, quando ele é bem tratado. Eu quero te aproveitar, Henrique, permita aqui, uma questão, vou comparar, tá? Você já, o vinho para o café, vamos lá, vamos falando de bebida. Essa é uma comparação perfeita. Não é? Então assim, eu queria que você explicasse para as pessoas em casa, para elas entenderem, porque nós tomamos café, eu acredito que desde criança. Óbvio que o vinho você tem que tomar na fase adulta. Mas fala um pouquinho nessa comparação do vinho com relação à questão do café, com relação a sabores. E essa evolução, inclusive você trata isso no teu artigo. Sim, eu costumo brincar muito, principalmente quando estou comparando robusta com arábica. Isso. Eu falo que é como se estivesse comparando vinho branco e vinho tinto. Né? Cada um tem a sua característica. Cada um tem o seu perfil de qualidade e você pode preferir um ou outro, ter um momento de um ou de outro. Cabernet, aí aquela coisa do diferencial. Exatamente, você pode ter os rosés, que seria uma espécie de blend, de mistura. Né? Então o que acontece? Quando você tem o arábica ele seria o vinho branco, porque ele é um café mais suave, muito adocicado, muito agradável, mas ele não é um café encorpado. Ele tem, é como se fosse um café mais aguado, água de batata. Sim. Mais suave. Para o doce. Para quem está acostumado e gosta de cafés mais fortes, vão chamar de água de batata. Minha mãe falava, esse café... Então, eu até brinco, quando a gente pega, normalmente os cafés finos, eles são mais suaves. Aí eu até falo assim, usa o dobro do pó,
que não vai amargar. Então você precisa de menos açúcar. Mas o que acontece? O Arábica, ele tem doçura, ele tem acidez, mas ele é extremamente suave e delicado. Quando você pega o Robusta, ele tem uma pegada forte. Ele é encorpado e ele tem todas essas características. Ele tem doçura, ele tem uma acidez mais sutil. Isso o padrão normal. Mas ele é extremamente agradável, que é um tipo de café que você bebe, você sente ele nas papilas, ele preenche a boca, sabe? É o café. É o café. Então, assim, para quem gosta de um café de qualidade, mas não abre mão desse encorpado, desse corpo, nossa, o Robusta, ele é perfeito. E você pode ter blends de Arábica e Robusta, isso tudo. Mas a gente estava falando do Conilon versus Robusta. O Robusta, ele tem uma vantagem, ele tem uma tendência a ter cafés mais exóticos, entendeu? Cafés frutados, cafés com características, às vezes, florais, que não é mais raro de acontecer no Conilon. Então, ele leva vantagem. Tem diferenças em termos da doçura natural, tem diferenças em termos de lipídio e tudo. Então, assim, vamos supor, se eu tivesse um concurso e eu tivesse poder de escolha de 10 materiais, e eu tivesse lá 20 materiais, sendo que 10 era Robusta e 10 Conilon, e fosse às cegas, possivelmente eu ia apostar minhas fichas todas nos Robustas, se fosse às cegas. Agora, se eu pudesse provar, obviamente eu ia provar os 20, iam ter vários Conilons que iriam me agradar, e eu selecionaria. Mas às cegas, na média, por que isso? Porque ele leva uma certa vantagem, sim, para a qualidade. Assim como leva na peneira, os grãos são maiores. Ele é diferenciado. É diferenciado. Qual é a grande desvantagem do Robusta em relação ao Conilon? O Conilon é extremamente tolerante à seca, quando comparado. Mas qual que é a vantagem dos nossos Robustas, que são híbridos? São híbridos com mais características Robusta. Porque ele pega algumas características boas também do Conilon. Tem alguns Robustas que são resistentes à seca. Então, assim, essa diversidade genética é muito grande. E é por isso que a gente tem trabalhado esses clones na Embrapa, para conhecer as características. Olha, e é muito... Eu vou até dar um spoiler aqui. Eu estava analisando com o pesquisador Rodrigo, e assim, desses 64 clones, é muito interessante. Quando a gente vai pensando em qualidade, tem desses 64 clones que a gente está testando, alguns que ele tem um padrão de bebida muito próximo da neutralidade, daquele padrãozão que a gente já espera. Tem outros que são intermediários. Então, assim, em bons anos vai dar uma bebida muito boa, aquela coisa toda. Agora, tem outros que ele já tem uma característica excepcional. Então, o que acontece aqui, ó? Esse da característica excepcional, eu tenho desse grupo de 64, deve ter lá uns 10 a 15 clones, que seriam os clones que eu plantaria se eu quero concorrer num concurso de qualidade. Chegou, né? Isso. Vai estar uns 15 ou 20 clones aí, cabeceira em Rondônia. Para qualidade. Eu vou fazer um parênteses aqui. Antes de entrar na parte final, que é pós-colheita, comercialização, exportação, falar um pouquinho sobre a questão das boas práticas. Tudo isso que você falou é um combinado que o produtor domina aqui em Rondônia, para que as pessoas que nos assistem tenham conhecimento. Nós temos os produtores, além de plantar bons clones, dentro de toda essa formatação, desses híbridos que foram sendo selecionados de uma forma natural, outros apresentados já com características técnicas pela Embrapa, usam de uma forma muito pontual, muito firme, a questão da irrigação no período de julho a agosto. Esse período agora que precisa da irrigação, é feita a irrigação. Junto com a irrigação é feito também a adubação, a fertirrigação. E tem propriedades que até tem sensores de controle de água. Você vê o nível tecnológico que o nosso produtor tem. O controle de praga, o controle de doença. Muitos produtores já sabem a seleção natural de qual clone que tem resistência a nematóide e outras pragas de solo. Enfim, tudo isso hoje já fazem inclusive colheita mecânica. Os produtores em Rondônia, esses 60, 70 mil hectares plantados hoje, que produzem mais de 3 milhões de sacas, já é colhido, grande parte já está introduzindo a colheita mecânica, né? Isso é muito importante. E a produtividade é altíssima. A produtividade hoje depende cada produtor tem sua peculiaridade, sua realidade.
emprega um nível de tecnologias com assistência técnica da Emater, do Senar, da nossas revendas. A gente tem visto que a nossa produtividade em Rondônia ela tem sido muito superior a outras regiões. Uma, porque os materiais genéticos são bons. Outro, que o produtor está se profissionalizando. Então, isso tudo é uma combinação de fatores, né? É uma combinação de fatores. E dentro dessa ótica, desse olhar, o nosso produtor, o nosso Robusto da Amazônia, não serve só para brand. Hoje ele é sozinho, ele dá um café de alta qualidade, de alto sabor, conforme você já colocou. Antigamente, quando se secava no chão, há 40 anos atrás, nós tínhamos um café sem qualidade. Mas hoje não. Rondônia mudou de uma vez por toda o formato de produção. Nosso sistema de produção é de alto nível. Você acha que, além de todo esse uso dessas tecnologias, a questão da colheita, dentro dos 80%, uma boa colheita, usando todas as técnicas recomendadas, tem sido diferencial? É o princípio, tá, de tudo. O que acontece? Eu falo que é como se você estivesse numa corrida. Então você vai lá, você escolhe os materiais genéticos, prepara todo o solo, cultiva direitinho, aí você cuida dos frutos durante o desenvolvimento, aí quando chega no sprint final da corrida, aí você olha para trás, tira uma foto e coisa, quando você vê, passam por você. E é mais ou menos isso. O final, você não pode titubear, porque você perde todo o trabalho da corrida. Então, o que acontece ali? Você imagina que eu produzo um fruto perfeito, mas ele está verde. E aí, eu vou, como qualquer fruto verde, tem gente que até gosta de manga verde, mas assim... Com sal. Com sal. Você já precisa de alguma coisa. Então, assim, se eu colher esse fruto verde, muitas vezes ele não terminou de granar, eu posso perder de 20% a 30% em massa. Em massa? Em massa. Esse café na xícara, eu vou precisar colocar muito açúcar, porque eu não deixei ele pegar a doçura natural dele. Então, eu perco em qualidade. Então, assim, eu perco massa e eu perco qualidade. Então, e muitas vezes o cafeicultor fica apressado para colher, e aí... Para pagar o banco. Para pagar o banco. O boleto. E isso é aquela parte do empreendedorismo e estratégia, porque assim, não importa o seu tamanho, você tem que entender sua propriedade como uma empresa. Exato. Então, você é um gestor. E dentro da sua gestão, você já tem que se organizar para saber que, às vezes, eu vou ter que esperar 30 dias a mais para colher no momento certo. Entendeu? Se eu fico louco para colher ali, você imagina assim, se eu virar para qualquer produtor do estado e falar assim, olha, a saca custa R$1.000. Se você colher certo, eu vou pagar 1.300. Só que você tem que colher maduro. A grande maioria vai esperar para colher maduro. Só que ele não faz a conta reversa. Quando ele colhe verde e vende a saca por R$1.000, na verdade, ele está deixando de ganhar aí de 20% a 30%. Ele está perdendo 30%. Uns R$200, aí, R$300. Vale a pena esperar. Sempre vale. Agora, tudo isso tem que ter um trabalho. Por exemplo, broca. Broca é uma praga importante para a qualidade, ela faz galerias nos grãos, e eu tenho que ter todo um controle. Porque assim, para eu esperar amadurecer, eu não posso ter broca, né, como praga. Então, senão, se eu vou colher esse grão, já vai estar todo brocado e perde massa também. Então, é um conjunto da obra, mas aquele é o momento crucial. E se você colher verde, o resto da pós-colheita vai para o buraco. Sabe por que vai para o buraco? Tem até uma coisa que eu falo, você tem o ciclo vicioso e o ciclo virtuoso. O virtuoso eu vou colher maduro, assim que eu colher nas primeiras 24 horas, eu vou iniciar o processo de secagem, eu vou secar numa temperatura entre 35 e 45 graus, que é uma secagem lenta, na temperatura adequada. Depois eu vou armazenar em sacarias limpas, no ambiente também limpo, arejado, para então comercializar esse café. Esse é o ciclo virtuoso. O vicioso, o que já acontece? Muitas vezes ele até cuidou bem da lavoura.
Aí tá aquela planta linda, ele vai lá, colhe 80% verde. Ele não quer esperar. Porque tem que pagar o banco? Às vezes o problema é mais cultural do que o banco, tá? Eu tenho esse costume de colher assim, meu pai fazia, eu tô bem colhendo assim, tô ganhando dinheiro. Esse é o recordista aí. A cadeia compra, né? Aí o que acontece? Ele vai e colhe verde. Como ele colheu verde, ele não tem a preocupação com a secagem. Não tem tipo. Aí ele vai colhendo. Quando ele é um grande, talvez ele já leve para o secador. Mas ele não fica marcado no ramo nesse sentido? Não. Sabe por quê? Ele se mistura com os demais. Na verdade hoje fica marcado quem faz bem. Olha só. Quem faz mal, ele está no bolão da commodity. E a commodity, infelizmente, ainda aceita um mau trabalho. Aí ele colhe verde. Eu estou falando de quantidade, não de qualidade. Às vezes espera, tem cafeicultor que espera de 7 a 10 dias para secar o café. Eles até falam a expressão igualando no campo. Iguala mesmo. Iguala, né? Deixa tudo uma porcaria. Né? Aí esse café fermenta negativamente. Aí depois disso, o que acontece? Ele vai e seca. Você lembra que eu falei 35, 45? Sim. Ele seca com 300 graus. Tem secador que às vezes pega fogo, tem acidente, o cara perde. Ou seja, qualidade zero. Não, você imagina 300 graus, é mais ou menos, é mais do que a temperatura da torra que a gente usa para torrar. Quando o café tem mais de 800 compostos voláteis, altas temperaturas, tudo que tinha de sabor e óleo que ainda tinha vai embora. Aí o café fica o quê? Insosso. Fica aquele café que você tem que colocar açúcar mesmo. Você vai tomar garapa, você não vai tomar café. Henrique, você aguçou a curiosidade do Hélio aí. Essa parte dos cuidados pós-colheita, para fazer um bom café commodities e para exportar, tipo 6, você sabe que já em Cacoal, na região da IG ali, muitos produtores já vai começar a exportar, algumas cooperativas, inclusive usando o nosso porto daqui a uns dias, né, para ganhar a escala. Você acha que tem como os produtores se organizar? Que muitas vezes o difícil é fazer volume, é você ter uma quantidade de café para você exportar. Falta cooperativa, muitas vezes é uma. Deveria ser várias cooperativas no estado, de pequeno porte de cafeicultor. Você acha qual seria a estratégia de comercialização, tanto de café commodity como café especial? E antes de você finalizar, não esquece de falar um pouquinho sobre os cafés especiais, como que isso está acontecendo no estado e se isso é uma alternativa viável, né? Além de ter o café commodities, que é o de exportação em grande escala, também tem os cafés especiais que marcam o nosso café robusto dentro da produção do estado. Então, bem lembrado. O que a primeira coisa que a gente tem que saber, assim, não é um pecado produzir commodity, mas até a commodity precisa ter qualidade. E o que é a qualidade da commodity? Primeira coisa, o café, ele pode ser commodity, mas ele não precisava ser seco a 300 graus. Ele pode ser seco a 50, 60 graus. Tá? Ele, por exemplo, eu colhi verde, né, não é o ideal, mas assim, por exemplo, agrotóxico, agroquímico. Eu tenho tempo de carência, o volume certo de calda e tudo que eu tenho que usar. Se eu usar além da conta ou de forma inapropriada, eu contamino meu café. Se eu não inicio o processo de secagem ali dentro das primeiras 24 horas, meu café está sujeito à fermentação negativa. Essa fermentação negativa pode dar uma coisa no grão que chama ocratoxina. E ocratoxina é uma micotoxina, toxina de fungos. Você já viu o amendoim? Tem a aflatoxina e tudo. O que acontece? Tem um limite para isso. Ele fica murchinho. E dá fungo, bactérias. Aí o que acontece? Isso daí atrapalha a qualidade, mas também causa danos para quem bebe esse café. Tá? Pode dar até câncer. Inclusive, quando você pega a Europa, eles têm um limite. Tá? Então, por exemplo, se você fizer sua commodity muito mal feita, com muitos defeitos, e ela tiver presença de ocratoxina, às vezes você não consegue exportar seu café. Tá? Então, isso é um ponto. Então, assim, a commodity também pode ter qualidade. Ela pode ser um tipo 6, né, na classificação. Melhor se ela não for de fogo direto, que enfumaça. Você tem fogo indireto e indireto no secador. O direto, ele traz fumaça e fica um café mesmo. Se fosse um churrasco, estava ok, mas né? Então, o que acontece? Você tem que procurar, não é pecado, mas a commodity precisa ter qualidade. E a qualidade da nossa commodity
tem melhorado ano após ano. Que eu falo assim, quando você mira na excelência, você melhora a média. Então a gente está saindo da mediocridade na commodity, melhorando as características dos grãos, peneira, melhorando as características sensoriais e cada vez mais em cima da pós-colheita. O Tuta, que é, né, o Ezequiel, que é o nosso presidente, ele fala assim que antes era difícil encontrar um café com menos de 500 defeitos. Hoje, às vezes, ele está na faixa de 250 defeitos, 200 defeitos. Então, assim, para commodity, melhorou muito. E isso ajuda na comercialização da commodity. Agora, nós temos os cafés, são os microlotes, os lotes de cafés especiais. Os cafés especiais é simplesmente um café sem defeito. Você fez todo o processo correto, selecionado, e a melhor bebida que você pode ter. E a gente tem isso hoje, principalmente nos cafeicultores pequenos. Mas o que acontece? A gente tem, por exemplo, o Juan. O Juan, porque as pessoas tendem a achar que produtividade e qualidade não andam junto. E principalmente quando você tem tecnologia, anda assim. O Juan, só para você ter noção, o Juan, esse ano, está um ano muito bom para ele está com uma média aí de 140, 150 sacas. Isso média da produtividade. Isso. Nós falamos que a gente está... que ele está utilizando e todo o trabalho que ele faz como cafeicultor, mas você vê assim, ó, a média do estado é menos de 50. Ele está colhendo, em média, 3 vezes mais. Quase o triplo, Quase o triplo. Média. É possível. E é possível. Aumentar, inclusive. O ótimo agronômico para o café, vamos supor, tudo certo, melhor genética, solo, melhor processo, está aí por volta de 200 sacas. Isso é o ótimo agronômico. É possível alcançar. Agora aqui a gente está falando de média. Então, uma média de 140, muito boa, que uma coisa é você ter um talhão com 200, outra coisa é você ter sua lavoura inteira com 140. Tá? Mas aí o que acontece? O Juan, eu acompanhei ele lá no início da colheita, e ele estava nessa coisa de todo cafeicultor passa. Inicia a colheita? Eu não inicio. Aí ele foi colher um talhão lá, estava dando 50%, 60% de frutos maduros, que é muito baixo, e parecia que estava muito desigual. Ele esperou. Agora, sabe o que ele está colhendo? 95% de frutos maduros. Aí você pega assim, uma produtividade dessa, colhendo frutos maduros, a commodity dele vai ter uma qualidade maravilhosa. E aí, só para encerrar aqui, quando a gente fala da qualidade, por que ela é importante? Que muita gente fala comigo, Henrique, mas são microlotes, isso não dá 1% da cafeicultura. Mas é igual a música, esse 1% é que faz a diferença. Os 99%, porque assim, commodity todo mundo tem. Por que está todo mundo olhando na Amazônia? Que a gente tem um café diferenciado, um terroir diferenciado, que ganha tudo quanto é concurso fora do estado. O último ganhou das 20 cafés, 15 eram de Rondônia. Lá em Belo Horizonte, na Feira Internacional do Café. Henrique, Hélio, nós estamos caminhando aí basicamente para o final. Eu queria que já está tocando na questão, Hélio, da produção, né? Nós temos aí 97% do café produzido na Amazônia. Basicamente nós estamos falando do canéfora, né? E aí os outros que foram citados aqui por vocês dois, principalmente o Hélio, tem uma sabedoria que impressionou aqui em relação a café. Isso é importante. E por que o café nosso sempre está atrás do Espírito Santo? Sendo que eu vejo, até como leigo, que a Embrapa, por meio de pesquisa, tem avançado bastante. E nós temos um clima, inclusive, favorável. E aí, por último, eu queria que tu falasse um pouco sobre o documentário. Levou 9 meses, aí você, com certeza... E foi uma pesquisa vídeo. Que é a realidade, né? Alguns municípios. E para encerrar, que você fale um pouquinho do que você espera, né, Hélio? Para frente dessa bebida que poucas pessoas não gostam. Eu acredito é quase que zero. Não, é muito interessante isso. Porque, assim, primeiro, o Espírito Santo é realmente o maior produtor de café. E ele produz com excelência arábica e canéfora. Né? Ele é produtor de conilon, é o maior estado, está entre os 5 maiores produtores também, geral, quando você pega os dois. Mas o que é interessante nisso? Hoje o Espírito Santo está entre 12 e 14 milhões de sacas. A gente está com 3 milhões, né? Segundo o Conab. Mas quando você pensa em qualidade, nós não estamos nada atrás. Talvez a gente esteja até em vantagem, tá?
É difícil falar isso, mas assim, talvez a gente esteja em vantagem. Pelas características do café, o trabalho que a gente vem fazendo, e às vezes eu encontro uns amigos lá do Espírito Santo e falo assim, agora a gente que está correndo atrás. Agora, em relação a volume, a gente vem crescendo e uma coisa importante para a gente crescer, a gente tem clima, produtores que sabem produzir, né? Agora a gente está na Amazônia. Então é preciso a gente investir em sustentabilidade, entendeu? Então a sustentabilidade é continuar mantendo essa produtividade, usar os produtos certos, fazer todas as boas práticas. E a gente está até começando um projeto agora que é com carbono na cafeicultura. Na IG, né? Na região da IG, porque é para mostrar que produzir café na Amazônia pode ser favorável ao ambiente. Acredito que em 3 anos a gente já vai ter as respostas para isso. Por que isso é importante? A gente tem que demonstrar que cafeicultura não desmata em Rondônia, que o nosso café tem uma pegada ecológica boa, né? Então tudo isso, só que assim, eu não posso fazer simplesmente um discurso, fica vago, eu tenho que comprovar. E aí que vem os estudos científicos, numa parceria que a gente está com a Cicobi, que está custeando junto com a Embrapa, né? O governo ajuda, todo mundo se empenha nisso, porque isso vai ser um outro marco que vai ser importante para a comercialização, porque as pessoas ainda torcem o nariz, mesmo tendo qualidade, mesmo sendo produtivo e tudo mais, quando fala um produto da Amazônia. Então a gente tem que mostrar assim, a gente é amazônico, mas a gente não está vinculado ao desmatamento. Agora, sabe uma coisa interessante? A gente está fazendo levantamento, tá? E nesse levantamento a gente já fez Cacoal, o preliminar, está sendo validado agora. O município de Cacoal, 1% da área do município de Cacoal é a parte urbana. E 1% também é cafeicultura. Então você vê assim, ó, nós utilizamos em Cacoal apenas 1%. Se os outros municípios, vamos supor que isso esteja entre 1% e 2%, área. Área territorial. Territorial. Olha que interessante, só fazer uma continha rápida para você ver onde que a gente pode chegar, tá? Esse estrago todo, no bom sentido, que a cafeicultura faz, ocupando 1% a 2% da área do estado. Hein? E esse 1% a 2%, ele gera metade de todo o valor gerado pela soja. Socialmente correta, né? Socialmente correta. Então, assim, você pega assim, ó, a soja aí tem 500 milhões, 4 bilhões de renda gerada na soja. Só que você pega lá, não chega a 1.000 produtores. Você pega o café, 2 bilhões. Só que são 17 mil famílias. Então a distribuição é maior. Outra coisa, a área de soja hoje é quase 10 vezes, são 500 mil hectares, quase 10 vezes a área do café. Então olha como o café é importante. Numa área 10 vezes menor do que a soja, ele tem uma renda, a geração de riqueza de 50% do que a soja. Ainda paga mais imposto, porque a soja é produto de exportação, aquela coisa toda. Aí você pega a pastagem, a gente tem aí 8 milhões mais ou menos de área de pastagem. Então você imagina que com 1% a gente já faz isso tudo. Se Rondônia quiser, se o Brasil quiser, a gente pode ser o maior produtor de café, não é do país não, do mundo, sem desmatar nem 1 hectare na Amazônia. É só aumentar... Estou falando aqui, só para corroborar contigo, 2,26 milhões de hectares, essa média. Isso é um dado, inclusive, da Embrapa. Sim. Então você vê assim, olha que interessante. O maior produtor, o Brasil é o maior produtor de café no mundo, mas para a arábica. No canéfora, o Brasil é o segundo maior, enquanto o Vietnã é o maior, aproximando aí de 30 milhões de sacas. A gente pode tranquilamente produzir o que o Vietnã produz. Porque a gente tem 8 milhões de áreas de pastagem, que se for interessante, pode se transformar um pedacinho disso. Não estou falando muito não. Às vezes a gente vai saltar de 1% para 5%, para 10%. E é expressivo em produtividade. Vai ser expressivo. Vai chegar nos 30 milhões. 30 milhões. Você já imaginou? Eu tenho 1% produzindo 3 milhões. Se eu aumentar 10 vezes, isso eu estou falando aumentar a área, mas a gente ainda tem capacidade de aumentar a produtividade média ainda mais. Porque assim, a gente está chegando nos 50 sacas, mas Bahia já está nos 60, né? Então, contribuindo um pouco com a fala do
do Henrique, se você for ver a nossa IG, que chama Indicação Geográfica, ali naquela região central do estado, quase 15 municípios, perfaz aí mais de 60% da cafeicultura de Rondônia. E você vê a área minúscula do área territorial do município de Cacoal, que é destinada a café. Isso demonstra que o café está na mão da agricultura familiar, do pequeno, e o quanto que isso é possível crescer, usando tecnologia, usando todos os meios, né, e inovações recomendadas. Me chama a atenção também esse trabalho aí dos microlotes, você falou da questão da qualidade. Hoje até a comunidade indígena, o Café Tribos, né, que foi denominado, prestigiado por grandes empresas nacionais, né, sabe que é uma marca registrada de marca Rondônia, registrada como um café diferenciado de Rondônia produzido pela comunidade indígena. Então são um marco de sustentabilidade, uma pegada agroecológica importantíssima, para a cafeicultura. E sem dúvida, eu tenho certeza, em menos de 2 anos, a Embrapa vai conseguir entregar para a sociedade, para os cafeicultores, um estudo com embasamento jurídico e também científico, que demonstra que a nossa cafeicultura de Rondônia ela é altamente sustentável, crescente, e que esse café possa ser exportado para o mundo, conforme já está sendo exportado, tanto a questão das commodities, que é de exportação, como os cafés especiais. Eu acho que esse é o grande diferencial em relação ao Espírito Santo. Aqui nós temos um café diferenciado, produzido na Amazônia, com uns híbridos totalmente adaptados à realidade nossa aqui, de solo e clima. Por isso é que dá um café especial, um café diferente, um café, igual o Henrique falou, colhido acima de 80% maduro, ele tem um aroma, uns componentes diferenciados que só na Amazônia tem. Diferente do Espírito Santo, muitas vezes, né? Muitas vezes tem seca. Aqui nós temos, são plantados aqui de 1.800 a 2.500, chove bem. Então é esse tipo de microclima, de clima que transporta, no meu modo de ver, esses componentes para a bebida. Esse é o diferencial. Com certeza. O refino, né? E por isso, inclusive, a indicação geográfica é um selo que a gente dá, né, um reconhecimento para produtos nobres que não tem iguais em nenhuma outra região. Digamos assim, popularmente falando. Para qualidade. Então não existe IG para mediocridade, é só para excelência. E o que é interessante? Em relação ao café de Rondônia, para resumir, você pode ter produtos similares, iguais não existe. Não existe. Viu que diferencial? Nossa. Olha, foi uma aula hoje aqui, né, Eric, que nós tivemos com o nosso querido Henrique. Henrique, a gente fica assim, lisonjeado, honrados com a tua aula, com a tua presença aqui. Queria deixar aí para você finalizar, inclusive orientando, né, o cara que está ali lidando diretamente, o leigo como eu, né, que gosta de café. Fala um pouquinho aí. Não, eu queria agradecer essa oportunidade, tá? É uma honra para mim poder falar sempre do café. A gente respira, vive, bebe café, gosta de café. E assim, só para finalizar, agradecendo, se precisarem, pode procurar a Embrapa. Café, assim, a gente pode falar um programa inteiro só de IG, sabe? A gente pode falar um programa inteiro só de pós-colheita, porque assim, é realmente muito rico, né? Um só de qualidade, trazendo, degustando. Então assim, mas é só lembrar que a gente tem um terroir amazônico. E terroir é uma porção de terra importante, que tem características que dão produtos diferenciados. Mas o terroir, ele é um tripé. E esse tripé é genética, que a gente tem, o ambiente, que é favorável, como o Hélio disse, e o saber fazer, que é a parte do cafeicultor. Então, esse tripé tem que funcionar junto. Então, não adianta eu ter genética, ter um ambiente, se o produtor faz mal feito. Mas, às vezes, o produtor faz muito bem feito, mas se eu não tenho a genética e o ambiente não é favorável, também não funciona bem. Então, assim, a gente tem que andar em sintonia e eu posso garantir para os cafeicultores. As duas pernas do tripé a gente já tem, que é a genética e o ambiente. Verdade. Então, é só correr atrás e o que eles estão fazendo, cada vez fazer o seu melhor e sempre matar a gente de orgulho, né? Muito Porque os nossos cafés, sem sombra de dúvida, não são os melhores do país, não. Nós estamos entre os melhores do mundo.
Interessante. Aí, obrigado mais uma vez. Hélio, por favor, faça as honras aí, a despedida para aquela... Tá certo. Principalmente resumindo a questão do produtor, os técnicos que estão em campo, Hélio, um comentário para finalizar o programa. A conversa, quando é boa, passa de 1 hora e a gente não vê o tempo passar, né? Agradecer aí ao nosso pesquisador, o Dr. Henrique Alves, da Embrapa, agradecer toda a sua equipe de pesquisadores, agradecer também os nossos produtores, os nossos cafeicultores, os nossos técnicos do Senar, da Embrapa, da Emater, da iniciativa privada, que realmente contribui, tem contribuído e vai contribuir para o crescimento. É igual o Henrique disse, nós temos espaço para crescer muito, produzir de forma sustentável, e esse é o caminho, produzir de forma sustentável. E nós vamos estar juntos aí nessa luta, nesse trabalho forte, para cada dia melhorar. E nós aqui do podcast é sempre trazendo uma boa informação, né, Henrique? A boa informação, ela cabe em qualquer lugar, hein? E nós temos um vasto campo aí, todas as cadeias. Henrique, nós vamos precisar de você mais outras vezes aqui, para a gente detalhar. Nós demos um passeio na cafeicultura, desde a sua origem até a colheita. Numa hora realmente não se discute com profundidade, mas as pessoas que nos acompanham, nos nossos meios de comunicação, pelo menos ficou informado sobre a cafeicultura revitalizada, a nova cafeicultura com tecnificação, a forma como os nossos produtores estão produzindo com alta produtividade. E isso que é importante. Nós estamos aí entre o Estado brasileiro que tem uma produtividade mais alta, que adota a tecnologia, isso que é importante. Muito obrigado, então, a Muito todos. bem. Então tá aí. Hoje nós encerramos aí com mais um podcast, sempre aguardando você, eu e o Hélio, às 19 horas. Você já sabe, inscreva-se aí no nosso canal, nossas redes sociais. E falando hoje de uma boa bebida que todo mundo bebe, que é o café, o melhor café do mundo, eu diria. Até a próxima... O próximo encontro, né? Até a próxima. Nosso podcast. Até lá.